Eu tributo honra e glória ao nome do Senhor e que a paz do Senhor esteja com os irmãos. Amém? Os irmãos podem sentar um momento. Eu quero agradecer a Deus pela bondade do Senhor, pela sua grandeza, pela sua grande misericórdia, por Deus permitir estar aqui com os irmãos para junto adorar o Senhor. Quantos vieram aqui para adorar a Deus? Levante a mão assim. Graças a Deus. Que nada possa impedir a tua adoração nessa noite. Quando saímos dos nossos lares e viemos para a igreja realmente adorar a Deus, nós saímos de posse de vitória. Amém? É muito gostoso quando a gente vê alguém de posse de vitória. Mas gostoso ainda é quando a vitória é nossa. E Deus tem uma vitória para você. Amém? Deus pode mudar a tua história, mudar teu cativeiro, e Deus pode te dar vitória. Eu quero, junto com vocês, ler a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Eu acredito que quando o pastor anunciou que eu ia estar aqui e falou algo do meu testemunho, eu acredito que vocês estavam esperando um pastor bem mais velho do que eu. Quando me viram, me acharam muito novinho. Mas eu não sou tão novinho como você está pensando, não. Eu recebi uma promessa de Deus. A promessa de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. Deus usou um vaso em profecia para mim e disse: meu filho, eu vou levar-te nos 4 cantos dessa terra. Durante um tempo tu não vai adoecer, e durante um tempo tu não vai envelhecer. E Deus tem cumprido com essa parte, porque Ele é fiel e é verdadeiro. Eu já viajei por 13 países. Já fui para a Alemanha, para o Japão, para a China, para os Estados Unidos, para Portugal. Viajei por 13 países. Eu nunca adoeci de doença nenhuma e nunca tive uma dor de cabeça. Estou agora com 43 anos. Tenho 12 anos que sou pastor e pregador do Evangelho de Cristo. Faço parte da Assembleia de Deus e pertenço à convenção da SEAD no estado do Rio de Janeiro. Tenho como pastor presidente o pastor Moisés Cecílio, da cidade de Silva Jardim, e tenho ganhado almas para o reino de Deus. Deus me trouxe e me tirou lá do inferno para ganhar alma para o seu reino. Muito jovem, irmão, muito jovem, eu fui um instrumento de Satanás. Com 16 anos de idade, eu fui comandante-chefe do alto escalão da magia negra. Com 16 anos de idade, eu passei pelo terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Vundum, feitiçaria. Eu cheguei ao grau 33, que se separa da maçonaria. Muitas pessoas acreditam que a maçonaria é apenas um meio de sociedade de empresário. Na verdade não é. Ela é comandada por Beuzebu e por Deus Gadu. É uma força satânica que o grau 33 é grau mestre. Na magia negra se separa e é o grau de desenvolvimento. O homem passa depois do grau 33 na magia negra, ele passa a ser baboê, baboá, baboliá e babalorixá. Homens que passam a ter diretamente contato com Satanás. O que eu vou mostrar aqui a vocês e eu vou falar são coisas fortes que podem mudar a história da tua vida. Com 16 anos de idade eu fui para a Bahia ser apresentado pela mãe menininha de um cantoar. Recebi o nome de Menininho do Inferno. Passei a ser o pai de santo mais novo do estado de Pernambuco, comandando 27 terreiros do alto escalão da magia negra. Passei a trabalhar para uma grande emissora de televisão. Passei a consagrar suas novelas e consagrar as suas minisséries. Novela que muitos crentes assistem e diz que não tem problema, não tem pecado, não tem mal. É uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. A mulher que assiste novela, ela tem 75% de chance de trair o marido. O diabo consegue entrar na sua mente, bloquear sua mente. Você já viu mulheres casadas que ela diz para as amigas que não sente mais nada pelo marido e ela não sabe como foi que ela perdeu o amor. Na verdade ela não perdeu o amor, apenas a mente dela está bloqueada por forças diabólicas através da novela que ela diz que não tem nenhum tipo de problema. A novela é uma arma muito satânica e poderosa. Passei a consagrar os desenhos,
apresentei vários desenhos. O desenho é consagrado e apresentado a um Exum chamado Exumirim. É um demônio pequeno que bloqueia a mente da criança. A função desse demônio é transformar a criança em lésbica se for menina, em homem afeminado se for menino. Para você conhecer uma criança que está presa pelo Exumirim, você vai conhecer a característica dela. Você vai observar que ela não gosta de tomar banho. Ela apanha para tomar banho. Ela não gosta de escovar os dentes. Ela não gosta de ir à escola. A primeira coisa que ela gosta de fazer de manhã é ligar a televisão para assistir desenho. Essa criança está presa pelo Exumirim, o demônio que está trabalhando na mente dela para transformar ela em homem afeminado. Passei a fazer trabalho para político, artista, atores, pessoas famosas, que parecem ser pessoas boas, mas não são. São instrumento de Satanás. Aqui eu vou mostrar algumas fotos a vocês e vou estar transmitindo para vocês dos trabalhos que eu fiz para essas pessoas. Pessoas que parecem boas, irmão, mas são pessoas que não pensam duas vezes de matar alguém para poder ter riqueza e sucesso. Com 16 anos de idade, eu fui escravo de Satanás. Fiquei até os meus 21 anos de idade servindo a Satanás. Dos meus 7 anos até 21, aprendi toda a arte satânica da magia negra. Eu quero que vocês entendam, o pai de santo graduado na magia negra, ele não pode ler e nem escrever. Ele não sabe ler e nem sabe escrever. A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos... Se um pai de santo aprender a ler, pode acontecer de alguém dar um folheto para ele, e a palavra pode entrar no coração dele e libertá-lo. Eu aprendi a magia negra na prática. Eu aprendi na prática, e quando eu errava qualquer tipo de ritual, eu apanhava. Para se recuperar da pisa que eu levava, eu ficava de 2 a 3 dias para me recuperar. Então eu tinha que aprender e não errar a magia. Eu aprendi a magia. Com 16 anos, passei a comandar os terreiros mais poderosos do estado de Pernambuco. Eu vou estar lendo a palavra de Deus e vou estar entrando em meu testemunho. Mas primeiro eu quero que vocês se coloquem de pé para nós fazer uma oração ao Senhor depois da leitura. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 13. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Gilmar, que Deus o abençoe pelo espaço que o Senhor abriu para nós estar aqui fazendo a obra do Senhor. Deus abençoe o Senhor, a sua família, e que o seu ministério seja próspero e abençoado nessa terra. Deus abençoe também o pastor José Carlos, que foi através dele que eu conheci o pastor Gilmar. Deus abençoe todos vocês que vieram aqui adorar o Senhor. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 13. Eu vou ler a primeira parte somente desse versículo, que diz assim: mas o anjo disse a Zacarias: não tema, porque a tua oração foi ouvida. Amém? Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar ao Senhor. Querido Deus, supremo e soberano Pai, diante da tua grandeza, diante da tua santidade, diante da tua magnificância, diante da tua glória, estou eu, teu servo, Senhor, na responsabilidade de ministrar o coração do teu povo, a tua genuína, verdadeira e poderosa palavra. Que o teu Espírito Santo, que capacita o homem, venha me capacitar nessa noite mais uma vez, venha me usar como instrumento nesta noite mais uma vez. Senhor, que aquilo que fizeste em minha vida, transformando ela, Senhor, possa servir para o povo que aqui está como um alerta, uma edificação, e possa mudar a história de muitos. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito Santo me capacite apenas com a verdade, porque é a verdade que liberta o ser humano. Eu te peço que me dê a sabedoria para que eu possa usar os minutos que eu tenho, a hora que eu tenho, para que o teu nome seja glorificado. Derrame da tua glória, Senhor, derrame do teu poder. Meu Deus, se porventura existe pessoas aqui no nosso meio que carrega em seu corpo qualquer tipo de deficiência e os médicos dizem que não tem jeito, eu te peço que nessa noite coloque as tuas
tuas mãos, Senhor, e venha fazer um milagre, e essa pessoa venha sair daqui curada para a glória do teu nome. Se existe, meu Deus, pessoas aqui no nosso meio que traz em seu sangue qualquer tipo de doença, eu te peço agora, troca esse sangue e coloca um sangue novo. Meu Deus, pessoas aqui que tem problema impossível, Senhor, aos seus olhos parece impossível, mas para ti é possível. Venha fazer um milagre nesta noite. Meu Deus, eu te peço que o teu Shekinah seja revelado nesta noite, neste lugar, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Pode sentar. Queridos, Zacarias um dia orou ao Senhor, e o tempo passou, e ele não acreditava mais que Deus tinha ouvido a oração dele. Às vezes você ora, você faz campanha, você faz propósito, mas não vem a resposta daquilo que você fez. Às vezes você ora de uma forma e acontece de outra. Você já percebeu? Quanto mais você ora por alguém da tua família, é que a pessoa fica atribulada. Quanto mais você ora pela parar de beber, é aí que ela bebe. Quanto mais você ora pela parar de usar droga, é aí que ela usa. Aí você não consegue entender. Você não consegue compreender. Mas eu quero dizer a você, Deus está ouvindo a tua oração. Teu parente não vai morrer não. A droga não vai matar, o álcool não vai matar, porque ele está debaixo de oração. Deus vai preparar o coração de pedra dele e vai colocar um coração de carne, e vai fazer algo sobrenatural na vida daquele que você tem apresentado. Deus ouviu sua oração. Algumas pessoas desistem, não ora mais. Por quê? Não acredita na vitória. Eu vou estar contando algo aqui a você, de uma mulher que acreditou que a promessa de Deus se cumpriria em sua vida. Ainda a família, os amigos, dizendo que nunca ia acontecer, ela acreditou no milagre, e o milagre aconteceu. Deus quer que você acredite, meu irmão. Deus quer que você creia que a tua história vai mudar. Aqui nessa noite, tem várias pessoas aqui que já foram muito bem financeiramente, mas depois que entraram para a igreja, parece que tudo está dando ao contrário. Já perdeu isso, perdeu aquilo. Da vez de ganhar, está perdendo. Escute com atenção. Deus está tirando o pouquinho que você tem, porque Ele vai dar o muito que Ele quer te dar. Quando você pensar que tudo está acabado, Jeová vai chegar com vitória na tua vida. Aqueles que estão olhando a tua vida e estão vendo tu indo de água abaixo, eles vão se assustar e vão pensar até mesmo que tu estás roubando, porque a bênção do Senhor, ela está para chegar em tuas mãos. Deus está te vendo, Ele ouviu tua oração, Ele está contemplando o que você está passando, a humilhação que você está passando, mas continue firme, porque a tua vitória já está chegando, a tua vitória já está pertinho, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Se prepare, para uma grande surpresa de Deus na sua vida, porque Deus não escolheu você para ser derrotado ou derrotada, não. Deus te escolheu para ser mais do que vencedor, e Ele tem algo para te dar, algo tão grande que até o diabo vai se assustar. Abracala supri derebitria, labacomim diobloque a sé, deremurigdácia. Deus está mandando você estender a mão, estenda a sua mão. Rabai comim diatupidácia, leichom picamantri demundria. Deus está dizendo: quem pode impedir de eu te abençoar nesta noite? Deus está dizendo: feche a sua mão de posse da vitória, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia! Deus está nesse lugar. Oração de crente, irmão, ela chega até o trono de Deus, e quando ela chega ao trono de Deus, Deus muda a história. Se prepare para a sua história ser mudada.
Amém? Queridos, eu vim de uma família tradicional da Assembleia de Deus. Eu sou neto do pastor Manuel Inácio. O meu avô foi um dos pioneiros da Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Foi um dos primeiros crentes da Assembleia de Deus. Foi também ajudador para fundar a Assembleia de Deus no estado de Pernambuco. Minha avó foi a primeira dirigente do primeiro círculo de oração fundado no Brasil. Primeiro círculo de oração fundado no Brasil foi fundado em Pernambuco pela Assembleia de Deus. Minha avó foi a primeira dirigente do primeiro círculo de oração do Brasil. Eu vim de uma família grande, tradicional da Assembleia. Eu tenho 9 tios, todos eles são pastores, presidentes, em regiões ali no estado de Pernambuco. Minha mãe casou-se, morava na capital, no Recife. Minha mãe casou e foi morar em uma usina, bem distante da capital. Uma usina chamada Usina Caxangá. Ali minha mãe teve 5 filhos e teve 6 filhas. Minha mãe, numa idade já avançada, com a família já pronta, Deus levanta um vaso e fala com a minha mãe. E diz: mulher, eu ainda vou te dar um filho. Minha mãe, pela medicina, não poderia mais ter filho. Mas o Deus que fez a promessa é o Deus do impossível. Tem alguém aqui que já faz tanto tempo que pede um filho? Se prepare. É ano de surpresa. É ano de surpresa. Já fez tratamento de lá, tratamento de cá. A Jeová está dizendo para você: eu vou pôr minhas mãos. Estou tratando você agora. Sinta o toque das minhas mãos. Te darei reblóbia comontria. Lemíndia sé. Coloca semente este ano no teu ventre, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Deus está aqui, irmão. Escute, eu não sou canal. Você já viu o pregador que é canal? Eu não sou. Canal é criado pelo governo e pelas prefeituras para desviar lagos e rios. Eu sou rio. O rio é guiado pelo Espírito de Deus. Aonde Deus mandar, eu vou. Eu estou aqui para contar testemunho. Mas o que Deus mandar falar, eu vou falar. Amém? Deus usou vaso para falar com minha mãe, vários vasos. Minha mãe ficou grávida de mim na sua velhice. 68, minha mãe me teve. Mas no círculo de oração que a minha mãe dirigia, Deus levantou um vaso para falar com ela quando ela estava grávida. E disse a ela: mulher, dentro do teu ventre tem um varão. Esse varão é escolhido por mim. Ele vai crescer. E ele vai ser um pregador da minha palavra. E você não se preocupe, porque eu, Deus, vou cuidar dele. Minha mãe recebeu aquela mensagem profética e guardou com ela. Mas era muito fácil, irmão, profetizar para uma mulher que é dirigente de um dos maiores círculos de oração do Nordeste. A mulher tem 5 filhos, quase todos pastores. Os tios, irmãos, tudo pastores. Uma família evangélica. Nasceria mais uma criança que ia ser criada no evangelho e tornar-se-ia um pastor. Só que Deus é o único que sabe o amanhã. Ele é o único que sabe o que vai acontecer amanhã. Por isso Deus orientou a minha mãe, dizendo a ela que não temesse, porque Ele ia cuidar de mim. No ano de 75, eu tinha 6 anos de idade. Eu fazia parte de um grupo na igreja chamado Cordeirinho de Cristo. Mas eu de cordeiro não tinha nada. Eu estava mais para lobinho de Cristo. Eu era a pior criança da igreja. A minha mãe é a irmã mais velha dos meus tios. O meu tio, pastor Elias, era o pastor dirigente da nossa igreja. Só que minha mãe era mais velha. E o meu tio, lá no Nordeste, as irmãs mais velhas, quando o pai e a mãe morrem, as irmãs mais velhas que mandam. E os irmãos mais novos obedecem. O meu tio era o pastor da igreja, mas minha mãe era a irmã mais velha. E ele era submisso à minha mãe. Então eu perturbava muito na igreja. Quando meu tio olhava para me dar uma bronca,
que a minha mãe via que era comigo que ele ia mexer, minha mãe dava uma olhada para ele, ele já amansava. Então eu aproveitava a costa quente da minha mãe e perturbava na igreja, irmão. Ninguém me segurava. A minha irmã, minha mãe não tinha como cuidar de mim, porque ela cuidava do circo de oração e cuidava do coral. Ela mandava a minha irmã mais velha cuidar de mim. Só que a minha irmã mais velha tinha um defeito muito grande, igual algumas crentes têm. Ela ia para a igreja somente namorar. Quando meu tio apresentava um jovem de outra cidade, ela já levantava a cabeça para ver se era bonito ou feio. Ela era aquela crente namoradeira. Pregador pode pregar o que for, ela não está nem aí. Ela veio na igreja namorar, não recebe nada. Mas hoje, graças a Deus, minha irmã é uma das dirigentes bem respeitadas no Recife. Um instrumento nas mãos do Senhor, porque Deus muda cativeiro, Deus muda história. Mas a minha irmã não tomava conta de mim. Eu ficava bagunçando na igreja. Nossa igreja era grande. Eu pegava a carreira no corredor de um canto a outro. Ali os porteiros já eram aqueles senhores de idade. A igreja não tinha andada no cantinho como essa. Era somente um corredor. Era uma multidão de gente de um lado e de outro. Lá não pode sentar homem junto com mulher. As mulheres sentam de um lado e os homens sentam de outro. Quando eu estava correndo na igreja, que o porteiro vinha atrás de mim, eu entrava debaixo do banco das irmãs e ficava escondido lá. E eu ficava olhando a perna dele até ele sair. Quando ele saía, eu saía debaixo do banco. Mas ninguém me segurava, irmão. Eu era uma criança muito levada, muito terrível. Eu quebrava tudo, derrubava tudo que eu via. Criança do meu tamanho não queria nem amizade comigo, porque quando eu pegava eu só dava na orelha. Eu era muito terrível. Quando eu queria tomar sorvete, eu não pagava. Eu ficava na porta da cantina, esperando a mãe mandar uma criança comprar sorvete só. Quando vi uma criança no meu tamanho comprar sorvete sozinha, quando a criança comprava, você pode observar que nenhuma criança, ela já pega e já chupa o sorvete. Ela pega o sorvete primeiro e dá uma olhada, depois é que ela vai chupar o sorvete. Aí eu aproveitava essa olhada que a criança ia dar. Eu ficava por trás só observando. Na hora que a criança ia dar uma olhadinha no sorvete, antigamente era um cascão e só uma bolinha. Eu dava um bote na bola, era a conta da minha mão certinha. Eu dava um bote na bola e engolia o sorvete de uma vez. Os garotos juntavam, desciam o couro em mim, mas eu já tinha tomado sorvete, eu não queria nem saber. Eu era muito terrível, irmão. Eu era terrível demais. Um dia, eu cheguei para tomar água. Lá era aqueles filtros antigos de barro. E os filtros de barro demoram muito a água a descer. Depois que acaba, só a misericórdia para ter água de novo. Eu fui umas 3 vezes no filtro e não tinha água. Eu fiquei invocado com aquilo. Eu olhei para um lado, olhei para outro, os irmãos tudo prestando atenção no culto. Eu peguei e digo, já que esse filtro não presta, eu vou quebrá-lo. Aí peguei a toalhinha que estava o filtro em cima, olhei para um canto, olhei para o outro, ninguém viu, eu puxei de uma vez. O filtro esbagaçou-se. Pá! Só que foi um barulho muito alto. E o porteiro viu. Quando o porteiro ouviu o barulho, ele correu para o lado onde estava o filtro, para ver que barulho era aquele. Quando eu vi o porteiro vindo, eu tentei correr, mas ali estavam as irmãs da comissão que ia cantar lá na frente, e a única entrada que tinha não dava para eu passar. Eu parei, e o único caminho que tinha era o caminho que o porteiro vinha, aí ficou estreito para mim. Só que tinha um garotinho, eu sempre mexia com esse garoto, já conhecia ele, e quando eu mexia com ele, que ele ficava nervoso, ele não conseguia falar, ele era gago. E ele veio para perto de mim, admirado porque eu quebrei o filtro, olhou para mim e disse, por que tu quebrou o filtro? Eu olhei para ele, na hora, irmão, a minha mente ela desenvolvia rápido para as coisas ruins. Eu tinha uma mente para coisa satânica rapidinho. Na hora que ele perguntou porque eu quebrei o filtro, eu olhei para a cara dele e disse, é o quê? Tu quebra o filtro e diz que é eu? Aí ele olhou para mim e disse, aí já começou a gaguejar, disse, não, foi eu não. Eu digo, foi você sim. E o porteiro está vindo aí. Aí ele ficou nervoso, começou a ficar todo vermelho. Eu sabia que dali não saía mais nada. O porteiro chegou e disse, quem foi que quebrou o fio? Nervoso, brabo. Aí eu olhei e disse, olha ele aí. Aí ele olhou para o porteiro, querendo dizer ao porteiro que não foi ele. O porteiro disse, foi ele? Eu disse, foi. O porteiro pegou pela orelha e disse, vem cá. Eu disse, leva e desce o couro nele. Coitadinho do gago. Eu acho que quando veio falar, eu acho que apanhou tanto, meu Deus, que só misericórdia. E eu saí fora, irmão. Eu era muito terrível, irmão, terrível demais. Mas os meus dias de terrível estavam para se acabar. Deus mandou um porteiro para a nossa igreja diferente. Que na igreja tem 2 tipos de porteiro. Tem o porteiro padeciço
e tem o porteiro zeloso. Porteiro padecício é aquele que fica na porta assim, ó, braço cruzado e perna balançando. A criança pula, corre, derruba, grita, briga, faz tudo na igreja, ele está lá assim, ó. Pastor na agonia para ele pegar a criança, ele está lá assim. Pastor olha para ele e diz, pega o menino aí, rapaz. Ele diz, mas cadê ele? Esse é o porteiro padecício. Agora tem o porteiro zeloso. Porteiro zeloso é aquele que fica atento na igreja. Ele vai num lado, vai em outro. Criança correu, ele já pega, já manda a criança parar. Criança está brigando, ele já desaparta ali, dá umas broncas, chama atenção. Criança quer bagunçar demais, ele já segura a criança, leva para o pai ou para a mãe segurar. Porteiro zeloso, ele está atento na igreja. Agora tem a criança que ela é bagunceira ao extremo. Essa criança, ninguém segura. Ela não respeita pai, não respeita mãe, não respeita porteiro, não respeita ninguém. Aí para essa criança, que é bagunceira ao extremo, o porteiro zeloso tem um dom especial. Não sei se é conhecido aqui. É muito conhecido esse dom lá em Recife pelos porteiros de lá. É um dom chamado o dom do beliscão santo. Não sei se vocês conhecem. Quando a criança é muito bagunceira, que ninguém segura ela, o porteiro zeloso pega o terno, porque isso dá cadeia, joga por cima da criança, para ninguém ver o movimento, e leva a mão por trás do terno, e dá o beliscão santo. Ele é tipo um nó assim, aí junta a mão, dá um nó assim, a quem chega dá um grito, ai, mas no instante saqueta, irmão. Para de correr, para de bagunçar, para no instante, fica um santo na igreja. Deus mandou um porteiro desse, sargento aposentado da polícia militar. O cabo era acostumado a derrubar touro, brabo que só que ele já era um senhor de idade, mas ele era bravo, irmão, bravo. Quando as irmãs estavam conversando assim que ele via, ele chegava bem quietinho e olhava para a cara das irmãs e dizia, aqui é teatro. As irmãs ficavam morrendo de vergonha. Bêbado, você já viu que os bêbados gostam de entrar nas igrejas para bagunçar? Lá na nossa igreja não entrava não, para bagunçar não, entrava para assistir o culto. Quando ele percebia que a pessoa estava bêbado, ia entrar na igreja, ele já se aproximava do bêbado, dava a mão ao bêbado, o bêbado pensava que era normal e ia cumprimentar ele. Quando dava a mão a ele, ele segurava, travava a mão do bêbado, puxava o bêbado, ele era grandão, puxava o bêbado para o cantinho assim para ninguém ver e não se escandalizar, levava para o cantinho da parede, dizia bem no ouvido do bêbado, dizia, ó meu irmão, se tu veio aqui bagunçar na igreja, tu vai se ferrar. Eu vou te levar lá para o porão da igreja e vou quebrar teus dentes todinho. O bêbado dizia, tu é doido, rapaz, eu vim foi dar glória a Deus. No instante se ajeitava, irmão. Com ele era terrível. Eu toda vez desafiava o porteiro da igreja. Ele ficava no canto me vendo, correndo no corredor, doido para me pegar, mas ele era velhinho. E eu passava, ele não conseguia me pegar. Esse porteiro veio, ficou lá na portaria. E eu nunca tinha visto ele lá. Eu fui correr como eu tinha costume de correr. Quando eu fui correr no corredor, ele estava assim, parado. Eu pensei que ele não ia fazer nada. Quando eu fui passando perto dele, ele mandou a mão em mim, rapidinho me segurou. Me levantou, mas me deu um chacoalhão que quase quebra meu pescoço. Quando me desceu, ele olhou para mim e disse, olha seu cabra sem vergonha. Se eu pegar você correndo aqui, você vai apanhar. Você tenha cuidado, porque eu estou de olho em você. Eu digo, oxe, mas o senhor nem me conhece? Ele disse, mas eu sei sua fama. Comigo aqui você vai se arrebentar. Você está pensando que o seu pai é dono da igreja? Você está pensando que a sua mãe é dona da igreja? Quem é dono da igreja aqui é Jesus. Comigo você se arrebenta. Irmão, fiquei com medo desse homem. Esse homem era brabo, que era terrível. Mas eu continuei bagunçando, correndo. Só que no culto dele eu saía fora dele. Mas um dia, meu tio passou uma doutrina para a igreja, lá no Nordeste. A gente ainda usa doutrina e costume. E era uma saia que surgiu, uma moda. Que infelizmente, irmão, essas modas nua, ela veio para o mundo. Mas infelizmente quem compra é a gente cristão. Surgiu a moda, os crentes já vão lá e compram. Mas a moda veio para o mundo. Mas os crentes gostam da moda do mundo. E o que acontece? Essa saia era uma saia muito escandalosa. E o meu tio foi no Recife e viu essa saia lá. E viu que algumas irmãs de igreja estavam usando. E o meu tio ignorou aquilo e proibiu na nossa igreja. Meu tio disse, olha, surgiu uma moda de uma saia aí. E eu não quero que nenhuma das moças dessa igreja use. Se usar, vai ficar disciplinado. E nenhuma das irmãs, se usar, vai ficar em disciplina. Aí quando meu tio deu a doutrina,
ele disse o nome da saia. Fez o gesto com a saia do jeito que era ela. E disse: o nome da saia é Deus queira que não caia. Se eu pegar alguém usando aqui, vai ficar em disciplina. Quando ele terminou de falar, eu me levantei e disse: eu vou ser o fiscal. Aí já fui logo no banco das irmãs. Fui de banco em banco, olhando se tinha alguma irmã com a saia. Aí nenhuma irmã estava com a saia. Voltei, foi no banco da mocidade. Procurei no banco da mocidade, nenhuma das mocidades estava com a saia. E eu fiquei lá sentado. De repente levanta uma moça, ficou constrangida da forma que meu tio falou. E quando aquela moça se levantou, eu olhei assim direitinho. Eu digo: oxe, é a saia. Mas que bicha desobediente. Meu tio acabou de dizer que não pode usar a saia e ela está usando. Ah, vou tirar a saia dela. Aí já resolvi tirar a saia dela. Mas tudo que eu fazia, irmão, era com confirmação. Para ir no banheiro tinha que entrar no corredor. Para ir embora tinha que entrar no corredor. Para beber água tinha que entrar no corredor. Tudo que fosse fazer na igreja tinha que entrar no corredor. E a minha confirmação era essa: se ela entrar no corredor, está confirmado para tirar a saia. Ela entrou no corredor. Quando ela entrou no corredor, eu disse: confirmou, está confirmado. Aí quando ela foi, eu esperei ela pegar uma certa distância para eu pegar carreira. Quando ela pegou uma certa distância, eu peguei carreira. Peguei carreira e me aproximei dela. Quando eu levei a mão na saia dela, ela mandou a mão para segurar a minha, mas não deu tempo. Deus queira que não caia, caiu. Só que Deus deu um livramento a ela. Lá no Nordeste, as moças de lá, elas usam uma outra saia por baixo. Em alguns lugares chama saiote. Em Pernambuco chama nágua. Ela usava uma nágua. Quando eu arrastei a saia de cima, a nágua protegeu o corpo dela. Mas nágua lá é uma roupa íntima. Aquela mulher começou a chorar, aquela moça. Eu peguei a saia na mão e saí correndo. E o porteiro atrás de mim: dê a saia da moça, rapaz. Eu digo: essa não pode usar não, que é pecado. Aí corri, me tranquei no banheiro e ele: a saia da moça. Aí eu: pecado. Aí peguei a saia, enrolei, botei sabão nela, empurrei no banheiro até a saia descer. Quando a saia desceu, porteiro: a saia, a moça está chorando. Eu digo: essa ela não usa mais nunca. A água levou a saia. Eu saí dali. Quando eu saí de dentro do banheiro, dei um chapéu lá no porteiro. Mas o porteiro era esperto. Ele estava de olho em mim. Eu dei um vacilo. A mocidade lá no Nordeste, quando vai cantar, elas vêm um grupo todinho para frente, fica cantando e os bancos ficam vazios. Aí o banco ficou vazio e eu vi muito banco. Eu digo: eu vou contar quantos bancos tem. Mas não é contar de dedo não, irmão. Contar em cima, pulando de banco em banco. Aí subi em cima do banco e fui pulando, contando de um. Aí fui pulando. O porteiro foi bem caladinho e ficou no último banco me esperando. Quando eu pulei no último banco, ele deu um grito que eu quase caí do banco, irmão. Ele gritou, disse: oxe, tu o que é? Ele disse: seu cabra, sem vergonha, você não tem jeito não. Desça daí, rapaz. Aí eu, com medo dele, já desci, já ia me embora para o outro lado dele. Disse: vem cá, a gente precisa conversar. Aí eu voltei. Ele disse: me dê a sua mão. Eu dei a mão a ele. Ele juntou meus dedos um no outro. Já viu quando a pessoa aperta os dedos assim, dá uma dor terrível? Pegou meus dedos assim, juntou um no outro. Eu disse: oxe, vai quebrar minha mão, é? Ele disse: cala a boca. Eu disse: olhe, eu tenho pai e eu tenho mãe. Ele disse: mas nem parece. Vamos conversar? Me levou para o quartinho, irmão. Era o quartinho de contar oferta e de dar bronca nas crianças. Todo culto eu ia para esse quartinho. Todo culto eu ia. Mas eu estava acostumado, né? O porteiro dava bronca e me mandava embora. Mas com esse aí eu nunca tinha ido. E com ele a história era diferente. Quando eu entrei no quartinho, eu já sentei no lugar de levar bronca e fiquei lá sentadinho, esperando ele dar bronca. Ele não falou nada. Foi lá na cortina da porta e fechou a cortina. Aí eu estranhei, eu digo: oxe, vou ficar aqui sozinho com ele nada. Aí me levantei já para sair. Aí quando eu fui sair na porta, ele olhou: você vai para onde? Eu digo: por que você está fechando a cortina? Aí ele olhou para mim bem sério, eu baixei a cabeça. Quando eu baixei a cabeça, ele me deu uma chapuletada na orelha. Foi paio no chão bem. Lá não tem moleza não, irmão. Mas pastor, lá eles fazem isso, é. Já viu aquela mãe folgada que o filho tem que bagunçar, tem que fazer o que quer? Vai lá, leva para lá. Leva ele para lá que ele vai apanhar. E se você chiar, apanha também. Tem umas irmãs da comissão, ó, que não dá moleza não. Deu uma chapuletada na minha orelha que eu caí. Quando eu me levantei chorando, ele disse: cala a boca. Eu digo: oxê, e apanha e tem que ficar calado, é? Disse: cala a boca, seu sujeito. Aí chegou, pegou na minha orelha, se deu um apertão e disse assim no meu ouvido: olhe,
se você voltar a bagunçar aqui, do jeito que você está bagunçando, eu vou quebrar seu braço e vou arrancar suas duas pernas. Eu digo, danou-se. Ele disse, agora vá sentar, fique quieto que eu vou estar olhando você toda hora. Irmão, aí eu fiquei com medo de verdade. Sentei e fiquei bem quietinho. Aí um garoto olhou para mim, a orelha toda vermelha, disse, oxe, tua orelha é vermelha. Eu disse, alguém está falando mal de mim. Era o puxão que eu levei. Aí ele ficava, irmão, andando e olhando se eu estava quieto. Aí quando eu via ele de longe, a nossa igreja era muito grande, em cima tinha 3 galerias. Aí quando eu via ele de longe, aí eu já levantava, eu via que era ele, eu fechava o olho, levantava a mão e ficava assim, aleluia, para poder enganar ele. Aí ele passava direto, toda vez que eu via eu, aleluia, para que ele fosse embora. O meu tio escalou ele na portaria na terça e na sexta-feira, ele era o porteiro da igreja. Toda terça e toda sexta. Passou um mês, minha mãe estranhou, porque os outros cultos eu continuava bagunçando. Minha mãe chegou para mim e disse, meu filho, por que na terça e na sexta você fica tão comportado na igreja e os outros cultos você bagunça muito? Eu disse, mãe, é porque terça e sexta é o culto que eu mais gosto. Mas não era, irmão, é que quando eu entrando na igreja, ele já olhava para mim fazendo assim, cuidado, viu? Eu, beleza. Você já viu um provérbio que diz que o remédio de um doido é outro na porta? Esse era meu remédio. No instante eu me ajeitei. Mas eu ainda era terrível, irmão, ninguém me segurava não. Se eu for falar o que eu fazia aqui, vocês vão ficar aqui a noite inteira rindo. Um dia meu tio chegou com um Fusca lá na usina, ninguém tinha carro. Eu disse, tio, deixa eu andar nesse carro, meu senhor. Ele disse, não, vai entrar aqui dentro, não, tu vai quebrar tudo. Não deixou. Eu peguei uma corda, amarrei o motor do Fusca, amarrei de pé de manga, coloquei um monte de folha para ele não ver a corda. Quando meu tio saiu, o motor ficou. Era parada dura, irmão. Era parada dura. Graças a Deus que eu nunca vi uma criança igual eu. Apesar que eu fui aqui na cidade de Ubá, tinha um meio parecido comigo. Moleque era terrível. Eu fui dormir na casa do presbítero lá. Ele pegou um fósforo, botou no meu dedo e tocou fogo. Eu digo, esse aí era igual eu, menino. Terrível. Terrível mesmo. Ali, irmão, meus dias estavam para terminar. Meus dias de criança levada estavam para terminar. A minha mãe, ela foi escalada entre as irmãs para dirigir, de comprar o pano para fazer a farda do circo de oração. E minha mãe me levou. Minha mãe não me deixava com ninguém, porque ninguém queria ficar comigo. Quando ela chegava para uma irmã, dizia, irmã, não dá para ficar com ele. A irmã dizia, minha irmã, eu vou sair agora. Aí disse, mas a senhora leva ele. Mas lá não entra criança. Não tinha jeito, irmão. Minha mãe tinha que me levar onde ela fosse. Minha mãe pegou o dinheiro das irmãs e foi comprar o pano para fazer a farda do circo de oração em Recife. Nós pegamos o trem em uma pequena cidade perto da nossa usina, chamada Ribeirão, e fomos para o Recife. Quando chegamos em Recife, descemos na estação de trem e fomos ao centro do Recife. Minha mãe comprou o pano para fazer a farda do circo de oração. Na volta, minha mãe parou, eu entrei por baixo da roleta e minha mãe ficou lá para pagar o bilhete. Eu entrei mais rápido e corri. E eu fui se esconder. Eu era o xodó da minha mãe e o xodó do meu pai. Todo pai e mãe que tem filho na velhice, o filho é paparicado, irmão. Tudo que o filho quer, eles dão. Então minha mãe fazia todos os meus gostos. Eu corri e se escondi detrás da porta do banheiro. Eu fui brincar com a minha mãe de se esconder. Como eu não tinha amigos, não tinha coleguinha, minha mãe que me dava atenção. E era com ela que eu brincava. E quando minha mãe ia me procurar, que eu estava escondido, ela me encontrava no lugar, ela dizia, achei, aquilo para mim era festa. Eu me escondi detrás da porta do banheiro. Fiquei escondido ali. Uma brincadeira que custou a minha infância, custou a minha adolescência, custou uma parte da minha vida. Brincadeira, irmão, que custa muito caro. Tem pessoas que brincam de ser crente. Não brinque não. Com Deus ninguém brinca, irmão. Deus não é brincadeira. Se você pensa que você está brincando, você vai cair do cavalo. Com Deus as coisas são sérias. Brincadeira que custa muitas das vezes vida. Custou uma parte da minha vida. Fiquei lá escondidinho detrás da porta do banheiro, esperando minha mãe abrir a porta. O trem parou. Começou dando sinal avisando que ia embora para a nossa cidade. Minha mãe não sabia onde eu estava. Minha mãe ficou aperreada,
porque o trem já estava avisando que ia embora. De repente saiu um garoto de dentro do trem. Quando aquele garoto saiu de dentro do trem, ele confundiu minha mãe. Aquele garoto usava uma roupa igual a roupa que eu estava usando. Eu estava com uma camiseta preta e um short vermelho. Aquele garoto estava com a camiseta azul escura e um short também vermelho. Só que ele usava um tênis que eu também estava usando. Só que na época, em Pernambuco, todo garoto usava esse tênis. Era um tênisinho bom e barato. Era um tênisinho chamado Conga. Era um tênisinho azul e branco. Quem conhece o Conga aqui? Muita gente. Então o Conga passou por aqui, por Minas Gerais. Quando minha mãe viu aquele garoto, no coração dela, ela tinha certeza que era eu. O garoto correu e entrou dentro do trem. Minha mãe correu atrás dele e também entrou dentro do trem. O trem fechou as portas e foi embora. E levou minha mãe. A pessoa mais importante da minha vida. Eu perdi por causa de uma brincadeira. A mãe, irmão, é o único ser na terra que ela tem coragem de dar a vida dela pelo filho. É a mãe. O pai ama, mas não ama igual a mãe. O marido ama, mas não ama igual a mãe. A mãe perdoa, a mãe ama de verdade. Se for preciso, ela fica com fome para ver o seu filho comer. Você sabe por quê? Tem genro que não gosta de sogra. Sabe por quê? Porque ele não é um bom esposo. Todo bom esposo não tem sogra, tem mãe. Quando o homem é um bom esposo, a mãe, a sogra, ela trata ele melhor do que trata a filha dela. Quando ele diz que vai para a casa dela, ela diz: olha, eu vou fazer aquele bolo que você gosta. Tudo que ele gosta, a mãe faz, a sogra faz. Por quê? Ela sabe que a filha está sendo bem cuidada. A mãe, ela é muito protetora, irmão. Quando a mãe vê, os filhos vai lá visitar, vai o genro e a filha visitar a sogra. Chega lá o genro, um Nike, calça jeans da cara, jaquetona bem importada, caríssima. Aí vai a coitadinha da filha dela, com a chinelinha de dedo, aquela saia da Sulanca de 3 por 99 e aquela camisinha 2 por R$2. Aí a mãe dá uma olhada assim e o caba todo pintoso. A mãe desse filho está acabando com a coitada da minha filha. A mãe vê, irmã, ela fica revoltada. Ela dá vontade de pegar uma panela de pressão e na cabeça dele, pum! Agora quando a mãe vê a filha chegando bonita, cheirosa, toda arrumada, com um sorrisão lá, ela nem abraça a filha, ela dá logo um abraço no genro e diz: meu filho. Ela está querendo dizer assim: que bom que você está cuidando da minha filha. A mãe, ela é protetora. E só sabe o valor de uma mãe quem perdeu a sua. Tem muita gente aqui que não tem dado ouvido à mãe. A mãe diz: minha filha, sujeito não presta, você diz: presta. Quando estiver passando fome, você vai dizer: bem que a minha mãe falou. A mãe sabe, irmão, o instinto da mãe é muito forte. Tem mulher que casou com um caba preguiçoso, mas a mãe avisou que o sujeito era. Ele não arrumou emprego ainda, ele se acorda meio-dia para ir atrás de emprego. Vai arrumar emprego aonde meio-dia? Os donos da empresa estão almoçando essa hora. A mãe Deus revela para a mãe, mas ela não acredita. Cuidado, minha filha. Sua mãe é um dom de Deus. Valorize ela. Dê ouvido às suas palavras. A Bíblia diz que filho que obedece pai e mãe é prósperos na terra. A obediência aos pais é coisa muito importante. A minha mãe foi levada pelo aquele trem. Eu olhei quando saí de dentro do banheiro. Eu fiquei parado chorando. Tinha um segurança, eu poderia chegar para ele e dizer: moço, a minha mãe foi no trem. Só que a minha mãe tinha dito para mim que não era para eu dar confiança em ninguém em Recife, que o povo de lá era muito violento. Então eu tive medo de dizer para o segurança que o trem levou minha mãe. Eu fiquei quietinho, esperando a minha mãe voltar do trem para me buscar. Minha mãe acreditava que a criança que estava dentro era eu. Minha mãe foi até a nossa cidade. Chegou na nossa cidade. O meu pai estava esperando a minha mãe e me esperando. Eu era o xodó do meu pai, era o tesouro do meu pai. Quando a minha mãe desce do trem chorando, o meu pai está com um saquinho de pipoca lá na época. Era uma pipoquinha chamada Pipoca Carlito. Meu pai está com um saquinho de pipoca me esperando. Quando a minha mãe desce chorando, meu pai chega para ela e diz: cadê meu filho? Minha mãe diz:
eu perdi a criança. Meu pai, em desespero, corre com ela, vai na nossa casa, pega uma foto minha e dele, vai na prefeitura, conversa com o prefeito libera um carro e o meu pai volta para Recife. Quando meu pai chega lá em Recife, lá na estação, eu já não estou mais, estou andando lá por perto. Meu pai e minha mãe ficam me procurando, eles não me encontram. Meu pai e minha mãe ficam durante 3 dias me procurando, eles não me encontram. Depois dos 3 dias, o dinheiro do meu pai não dá mais para pagar hotel, só dá dinheiro agora para voltar, pagar a gasolina. Meu pai fica em desespero, e pela primeira vez, minha mãe vê meu pai chorar. Quando minha mãe vê meu pai chorar, ela diz para ele: nego, não se preocupa não, meu filho tem promessa de Deus, alguém vai encontrar o meu filho e vai trazer ele de volta. Meu pai disse: essa conversa é velha, meu filho está numa das cidades mais violentas do Brasil, com certeza alguém já pegou ele, alguém já sequestrou ele, já fez alguma coisa com ele, ou até mesmo matou. Meu filho com certeza não vai aparecer mais. Minha mãe disse: não, nego, ele tem promessa, ele vai aparecer sim. Meu pai estava revoltado e disse: olha, eu estou cheio desse negócio de promessa. A partir de hoje, você não é mais a minha esposa. A partir de hoje a gente se separa. Naquele dia meu pai se separou da minha mãe. Ele pegou a carteira da igreja e rasgou. E disse: a partir de hoje, eu também não sou mais crente. Revoltado, meu pai não quis mais ser crente. Meu pai voltou para nossa casa. Ele entrou em depressão. Minha mãe conta que meu pai gritava de noite no quarto. Ele ruava de madrugada, chorando. E gritava o nome da minha mãe, chamando ela de assassina. E dizia: você matou meu filho. Meu pai entrou em depressão, irmão. Ele não conseguia mais trabalhar. Ele não queria mais tomar banho. A barba cresceu, o cabelo cresceu. Seu corpo começou a feder porque ele tomava banho de vez em quando. Começou a emagrecer porque também não comia. Os meus irmãos mais velhos culparam a minha mãe. Disseram: mãe, para que a senhora foi levar aquele menino? Só sabia que o menino é danado, ninguém segura ele. Todo mundo culpou minha mãe. A minha mãe contava agora com as irmãs do círculo de oração que ela dirigia. A minha mãe era aplaudida, irmão. Minha mãe era profeta. Deus revelava a minha mãe, ela descia do altar e ia buscar a pessoa na banca. Coisa tremenda Deus fazia através da minha mãe. As irmãs, quando não conheciam a minha mãe, que outra apresentava, diziam: é aquela ali que é o vaso, é aquela que é o profeta. É uma coisa que eu entendo nisso, é que quando estamos na benção, nós somos aplaudidos. Mas quando estamos na prova, aqueles que nos aplaudem, são eles que nos crucificam. Quando estamos tudo bem, você já percebeu? Quando você está com um bom emprego, sempre fazendo uma festinha em casa, um churrasquinho, convidando os amigos, todo mundo está do teu lado. Você vê quando as amigas ligam de: oi querida, tudo bem? É tanta coisa, é querida para lá, é querida para cá, é amada, é não sei o quê. Mas quando estamos na prova, o telefone não toca de jeito nenhum. E quando a gente liga para os amigos, que ele vê o número, ele diz: oxe, eu vou atender nada, isso aqui é para pedir dinheiro emprestado. Mas quem está te desprezando vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eles vão voltar a comer carne na tua casa, porque Jeová está abrindo as portas para você. Minha mãe contava agora com as irmãs. Quando a minha mãe foi dirigir o círculo de oração, aquela multidão de gente ali estava. Minha mãe viu as companheiras que ficavam do lado, comentando: aquele menino dela é muito danado, eu acho que ela que deixar ele para lá e pensar, ele está livre daquele menino. Que menina tentada. É começar a falar de mim e falar que a minha mãe quis me perder. Aquilo começou a magoar muito a minha mãe. Ela tentou dirigir o círculo de oração por 3 vezes, e todas as 3 vezes ela ouvia comentário das irmãs. Aquilo chateou ela. A minha mãe entregou o círculo de oração. Ela disse: eu vou entregar o círculo de oração, mas eu quero dizer aqui uma coisa a vocês: o meu filho tem promessa de Deus. Eu não sei quando ele vai voltar, mas ele vai voltar. E no dia que ele voltar, eu vou trazer ele aqui para pregar a palavra do Senhor, e vocês vão ver. Minha mãe entregou o círculo de oração, chamou minha irmã mais velha e disse: filha, vamos fazer uma campanha de oração para que o teu irmão volte para casa. Minha mãe e minha irmã começaram a orar de 10 da noite até as 3 da manhã. Isso todos os dias. Eu estava em Recife, irmão, perdido. Recife é uma cidade muito grande. Eu estava ali perdido, comendo lixo, pedindo esmola para sobreviver.
O mendigo, ele tem dificuldade de conseguir comida. Não é que as pessoas sejam totalmente mal, seja totalmente ruim, não. Ele não consegue comida por causa do fedor do corpo dele. Quando o mendigo entra em qualquer ambiente, vai aquele cheiro forte e espanta as pessoas. Então os donos de estabelecimento não deixam os mendigos entrar e não dão comida a ele, para que ele não volte atrás de comida novamente. É onde eles têm dificuldade de conseguir comida. Nos primeiros dias eu consegui comida muito fácil. Muito fácil. Eu ia numa padaria, pedia um pãozinho, eu estava limpinho, todo arrumadinho. Eles me davam pão. Eu ia na lanchonete, pedaço de lanche que sobrava, eles me davam restinho de suco. Eu ia no restaurante, eles me davam resto de comida. Mas ali os dias foi passando, a semana foi passando, meu corpo foi ficando aquela sujeira, a minha roupa começou a feder. E depois que totalmente eu comecei a feder, eu não conseguia mais comida. Eu não podia mais entrar na padaria, eu não entrava mais na lanchonete, eles não deixavam entrar em restaurante, eu não conseguia mais resto de comida. Para comer, eu tinha que ir na lata do lixo. Eu ia na lata do lixo dos restaurantes atrás, e eu comia aquele resto de comida, azedo, podre, eu comia. Tinha um restaurante que eu sempre ia comer resto de comida lá, mas aí a fiscalização bateu lá, e eles não jogavam mais o resto da comida, e agora eu não conseguia mais comer. Eu ia para a beira da praia, pegar coco, os turistas tomavam água de coco, eu quebrava o coco e comia carne de dentro. Mas um dia, eu passei pelo moço vendendo cachorro quente, e eu olhei e me deu aquela vontade, aquele cheiro gostoso do cachorro quente, me deu vontade de comer o cachorro quente. Eu me aproximei daquele homem, e disse: não tem como o senhor me dar um cachorro quente desse? Ele olhou e disse: não, o movimento aqui está muito fraco. Mas olha, para ali no semáforo, quando os carros parar, você pede moeda. Se você conseguir o dinheiro de comprar um cachorro quente, eu lhe dou 2 cachorros quentes pelo preço de um. Eu digo: então tá bom. Aí fui lá e fiquei lá no semáforo. Os carros paravam e eu pedia moeda. Aí fui juntando a moedinha. Faltava 25 centavos para eu comprar um cachorro quente. Parou um carro azul grande. Quando aquele carro parou, eu cheguei no motorista e disse: moço, tem como o senhor me dar 25 centavos, cruzeiro, para eu comprar o cachorro quente? Ele olhou para lá, olhou para cá, olhou no carro, disse: não tenho não. Aí o rapaz do banco de trás disse: eu tenho. Aí botou a mão no bolso, puxou, disse: toma. Aí eu já fui todo alegre para pegar. Ele: não, vem mais para perto. Aí eu fui para pertinho da porta do carro dele. Eu me aproximei, ele jogou a mão sobre a minha cabeça. Ele segurou o meu cabelo e apertou. Quando ele segurou, meu cabelo estava grande e apertou. Eu queria me soltar da mão dele, mas não conseguia. Minhas moedinhas caiu tudo no chão. E eu tentando ali, lutando para me soltar. Ele disse para o motorista: olha, quando o semáforo abrir, tu puxa o carro para ver se eu consigo segurar ele. Quando o carro abriu, o motorista deu um puxão. Quando puxou, eu caí no chão. Só que ele segurou pelo cabelo, pela minha cabeça, e me arrastou de um semáforo até o outro. Essa parte das minhas costas rasgou inteira. O meu tênisinho caiu, e eu caí ali no chão. O carro foi embora, eu fiquei lá no outro semáforo caído. Quando eu olhei para trás, aquela multidão de carro vinha para cima de mim. Eu me levantei com força e saí para fora da pista. E eu caí bem pertinho da praça. Quando eu fiquei ali desmaiando, eu via quando as pessoas passavam e dizia: coitadinho da criança. Eles achavam coitadinho, mas não fazia nada. Eu era um menino de rua. Ninguém faz nada pelo menino de rua. Eu estive passando aqui no centro aqui da cidade. No centro, tinha um rapaz ali, até bem vestido. Ele estava ali deitado no chão. Ele poderia ser que estava drogado, poderia ser que ele estava bêbado, e poderia ser que deu algum ataque epilético, alguma coisa. Mas ninguém fez nada. Nada. Ele continuou num sol tão quente, deitado no chão aqui no centro da cidade. Ninguém faz nada porque as pessoas estão preocupadas com si mesmo. Ninguém está preocupado com ninguém. Eu, como criança, sofri muito, irmão. Ali, eu desmaiado, fiquei até 6 horas da tarde. Quando deu 6 horas com fome, me levantei. A minha camisa estava grudando em minhas costas por causa que as costas estavam rasgadas. Eu me levantei e comecei logo a olhar onde é que tinha uma lanchonete para eu ir no saco de lixo. Eu corri para o saco de lixo da lanchonete. Eu senti aquele cheiro gostoso de carne. E comecei a procurar dentro do lixo se tinha algum pedaço de carne, um pedaço de pão. Não tinha nada. Só tinha apenas guardanapo, que as pessoas tinham limpado a gordura da boca. E o cheiro da carne ficava no guardanapo. Eu juntei um monte de guardanapo. Eu fiz um bolinho de guardanapo. E com fome eu comi.
comia aquele guardanapo como fosse uma comida boa. Comia aqueles guardanapos. Eu passei aquela noite com fome. À noite a barriga roncava, a fome não deixa a pessoa dormir. É uma dificuldade tão grande. Na rua, irmão, eu sofri muito mesmo. Um dia era o mês de Quaresma. O mês de Quaresma no Nordeste é o mês que as pessoas não comem carne, elas só comem peixe. E lá eles fazem quibe, faz um monte de comida típica do Nordeste, umas comidas gostosas. Como eu não podia entrar em restaurante nenhum, não tinha como eu conseguir comida. Eu resolvi sair do centro da cidade e eu fui para um bairro chamado Olinda. E eu cheguei nas portas das pessoas pedindo comida. Eu bati na porta de uma senhora. E quando aquela senhora abriu, eu disse: dona, a senhora não tem um pouquinho de comida do almoço que sobrou? Para a senhora me dar um pouco? Ela disse: tenho. Aí olhou para mim e disse: mas você tem alguma vasilha para colocar? Eu disse: não, mas eu vou arrumar. Aí eu corri, fui no lixão, procurei lá dentro, encontrei uma lata de leite ninho da grande. Peguei a lata, voltei nas carreiras. Aí eu disse: olha, ó aqui, coloca a comida aqui. A senhora não precisa lavar a lata não. Ela: tá bom. Aí pegou e entrou lá para dentro. Aquela senhora demorou. Eu comecei a criar a comida que ela ia pôr. Eu digo: ela vai pôr arroz, vai pôr peixe, vai pôr quibe, vai pôr feijão, macarrão. E eu com a vontade de comer, irmão. Já fazia uns 3 dias que eu não comia carne assim, carne de casa mesmo, comida. E eu doido para comer. Aí eu ansioso, e aquela mulher demorando. Quando ela voltou, me deu aquela lata cheia, já estava pesada. Eu peguei, botei debaixo da camisa, que os outros meninos de rua tomam a comida do outro de rua. Eles tomam, é uma briga, tem todo mundo passando fome. Aí eu guardei debaixo da camisa e corri, saí. Fui lá para uma praça, bem no escondido. Subi naquela praça, vi que não tinha nenhum menino de rua, não tinha nenhum mendigo, não tinha bêbado pelo lá. Eu sentei debaixo de um pé de manga, todo feliz, para comer aquela comida. Quando eu sentei, a coisinha estava dura de abrir. Peguei um pedaço de madeira e eu abri. Mas quando eu abri, irmão, deu uma tristeza tão grande, deu uma dor tão forte no meu coração. Eu olhei para dentro daquela lata e comecei a chorar. A lata estava cheia de areia. Ela não colocou comida para que eu não voltasse atrás de comida outra vez. Quando eu olhei para aquela lata, eu comecei a chorar. Peguei aquela lata na mão, chorando, e comecei a falar com a lata como fosse minha mãe. Eu disse: mãe, por que a senhora me deixou na rua? Na rua eu não consigo comida, mãe. Na rua as pessoas me batem. Na rua eu não consigo dormir. Eu levantei a lata e disse: mãe, olha o que me deram para comer. Tem 3 dias que eu não como, me deram areia para eu comer. Na rua eu sofri, irmão. Sofri muito. Eu era apenas um garoto. Eu apanhava como gente grande. Uma vez um homem de rua, também homem, ele deu um soco na minha testa que quase divide a minha cabeça ao meio. Na rua eu apanhei por várias vezes. Uma vez era uma noite fria. O Recife é muito quente, mas a noite faz frio por causa da brisa do mar. Era uma noite muito fria, estava ventando muito. Eu peguei um banquinho de feira que eles vendem verdura de dia, e de noite o banco fica vazio. Eu peguei aquele banco, coloquei um monte de papelão de um lado e de outro, fiz tipo um quartinho. Um outro mendigo, que era um senhor de idade, ele me ensinou a não passar frio. Ele disse: olha, vê se você consegue encontrar um cachorrinho na rua e dar um resto de comida, alguma coisa para ele, que aonde você for, ele vai atrás de você, fica seu amiguinho. Eu encontrei uma cachorrinha, eu dei comida para ela, ela ficou minha amiga. Onde eu ia, ela ia. Eu coloquei o nome dela de Less. Quando era noite, eu dormia abraçado com ela. O calor do corpo dela aquecia meu corpo e eu conseguia dormir. Você pode observar que todo mendigo tem um cachorro. Todos eles têm. Aí eu ia, a Less ia comigo. Naquele dia tão frio, eu forrei lá dentro e a Less foi dormir comigo. Abracei ela e fiquei dormindo. Quando foi de madrugada, tinha acabado essas festas que eles fazem na rua. E aqueles moços tinham comprado um monte de bebida e foram beber em cima do banco que eu estava. Só que como estava coberto de papelão, eles não tinham me visto. E eles começaram a beber, começaram a dançar. E ali a Less acordou. Eu fiquei com medo da Less latir e eles me ver. Eu tampei a boca dela e fiquei bem quietinho com ela. Ela era uma cachorrinha novinha,
prendi a boca dela. Quando de repente ele ouviu, um deles ouviu o barulho, pegou o papelão, me abriu e me viu debaixo. Ele me viu abraçado com a cachorra, ele confundiu o que ele tinha visto. Ele disse: olha para debaixo do banco aí, para o outro amigo dele. O amigo olhou e disse: oxe, esse camarada aí deve ser estuprador de cachorro. Vamos pegar ele. Fica lá no banco, lá que não ele vai correr por ali. Aí um ficou do lado do banco, o outro ficou do outro, arrodeou o banco. Eu pensei, eu digo, eu vou falar para ele que a cachorra é apenas para aquecer o meu corpo. Coloquei a cabeça para o lado de fora. Quando eu coloquei a cabeça para o lado de fora, um deles deu um grito e deu um chute na minha cara. Uma bota de couro, tinha uma chapinha de ferro. Aqueles moços, ele andava com... O cinto deles era uma corrente para brigar com os outros. Eles andavam em grupo para brigar com outros grupos. Aquele moço me deu um chute tão forte. A chapa de ferro da bota dele entrou nessa parte aqui, aonde tem essa cicatriz. Quando bateu na minha boca, arrancou o meu dente do fundo, eu engoli o dente na hora. A chapa empenou lá dentro. Quando ele puxou a bota, ela abriu minha boca. Essa cicatriz aqui pegou 13 pontos. Naquela hora eu caí no chão e comecei a me bater, porque foi uma pancada muito forte. Aí o outro disse: ó, mata ele que ele já está quase morto já. Aí ele colocou um negócio na mão, que o dedo fica uns dedos de ferro. E ele deu um soco na minha cabeça. Parecia que um caminhão estava me esmagando. Eu passei aquela noite, irmão, inteira sangrando e chorando. Uma moça me puxou, me colocou de volta debaixo do banco, eles foram embora e eu fiquei ali sangrando. Todo dia de manhã, madrugada, vinha um senhor com uma carrocinha de pipoca. E quando ele me via, ele me dava um pouquinho de pipoca. E ele passou ali, não me viu, ele foi olhar debaixo do banco. Ele me viu todo sangrando, o rosto todo estourado. Ele me pegou e disse: quem fez isso com você? Eu expliquei a ele. Ele disse: vou levar você no hospital. Eu vou levar você no hospital de criança. Ele disse para mim: olha, tem mal que vem para o bem. Eu disse: mas como assim? Ele disse: está vendo isso aí que aconteceu com você? Agora você vai ter onde dormir, você vai ter onde comer. Eu disse: como? Ele disse: não, eu vou levar você no Prozil, que é um hospital de criança. Lá você vai ficar internado. Eles vão te dar uma caminha, e todo dia de manhã e no almoço e à noite você vai ter comida. Eu disse: é verdade? Ele disse: é. Eu disse: então tá bom. Eu fiquei feliz, irmão, fiquei contente, mesmo machucado, fiquei contente porque eu ia ter um lugarzinho para ficar. Mas quando ele chegou no hospital, a moça perguntou se eu era filho dele. Ele disse: não, ele é de rua. A moça disse: então tá bom, me dê ele. Pegou eu e me levou. Me colocou numa sala, aonde ia fazer, na enfermaria, aonde ia limpar meu rosto, me colocou numa cadeira, e começou, pegou uns papel lá, uns negócios, e limpou meu rosto. Me deu anestesia, costurou minha boca, fez o curativo, e me limpou. Eu disse a ela: tia, é verdade que eu vou ficar internada aqui no hospital? Ela disse: olha, pela ferida que está no teu rosto, você vai ter que ficar aqui, mas quem vai decidir é o médico. Aí o médico chegou. Quando o médico entrou, um senhor alemão bem altão, quando ele entrou lá dentro, eu olhei para ele, ele olhou e disse: que fedor tão grande é esse aqui? A moça disse: é a roupa desse menino aqui que está assim. Aí disse: já costurou a boca dele? Ela disse: já. Então limpa logo ele e manda ele embora. Aí disse: ô doutor, mas ele não vai ficar aqui internado não? Ele disse: você é doida? Esse menino aí é um cheira-cola, esse é menino de rua. Limpa ele e manda ele embora. Ele foi roubar a carteira de alguém, fizeram isso com ele. Costura a boca dele e manda embora. Aí eu olhei para ela e disse: tia, eu não roubei carteira de ninguém. Eu não sei nem por que eles fizeram isso comigo. Ele disse: não, agora todo mundo é santo. Quando a polícia pega ou quando acontece isso, vira todo mundo santo. Manda embora. Aí ela disse: meu filho, eu não vou poder fazer nada por você. Eu olhei para ela e disse: olha tia, eu não tenho para onde ir. Deixa eu ficar aqui até minha boca desinchar. Depois eu vou embora. Ela disse: não pode, o médico responsável não deixou você aqui. Você tem que ir embora. Eu disse: tia, lá fora faz muito frio. Meu rosto vai doer muito. Ela disse: eu não posso fazer nada. Eu saí, irmão. Quando eu saí de dentro daquele hospital, eu vi a salinha das crianças. As crianças brincando, com o braço quebrado, mas brincando na sala. Me deu tanta vontade de ser uma criança normal. Me deu tanto desejo de ter um apoio de alguém. Mas eu era um menino temido pelas pessoas por ser de rua.
mas eu não era ladrão. Quando eu saí para fora do hospital, eu fiquei sentado na porta do hospital. Comecei a chorar. Eu fiquei quase 3 meses para minha boca melhorar, para poder conseguir comer comida. Fiquei tão magrinho. Quando consegui comer, entrei no restaurante, o garçom me expulsou, me bateu e me pôs para fora do restaurante. Eu fiquei perto lá da Cruz Cabugá, em Recife. Lá tem uma passarela. Eu parei naquela passarela e olhei para o céu. O céu estava muito azul, bonito. Eu olhei para o céu e eu disse: Deus, por que estás fazendo isso comigo? Tirasse o meu pai de mim, tirasse a minha mãe, e agora tu queres que eu morra? Mandasse pessoas me matar, mas não conseguiram. Eu disse: Deus, eu não creio que tu existe. Eu não creio mais na tua existência. A partir dali, irmão, eu não acreditava mais em Deus. Continuei vivendo a minha vida na rua. Parou um dia um carro, desceu uma mulher, um caldeirão de sopa, debaixo da ponte, dando sopa para todo mundo. Aquela mulher viu que eu estava com muita fome. Ela deixou eu tomar 5 copos de sopa. Depois que eu comi, ela perguntou meu nome, perguntou se eu tinha família lá. Eu falei que não. Ela disse: olha, se você não quiser ficar na rua, eu vou levar você para minha casa. Eu vou cuidar de você igual um filho meu. Aí eu olhei para ela, eu disse: na casa da senhora tem comida para eu comer? Ela disse: claro que tem. Eu disse: tem uma cama para eu dormir? Ela disse: tem uma cama só para você. Eu disse: ah, então eu vou para sua casa. Eu não sabia quem era aquela mulher, irmão. Aquela mulher era um instrumento de Satanás, conhecida como Tia Diná, a macumbeira mais poderosa do estado de Pernambuco. Ela tinha um pacto tão poderoso com Satanás, que ela teve 3 filhos. Ela matou os 3 filhos e comeu sua carne dentro da aliança que ela tinha com Satanás. Me levou para o seu centro, o maior centro de bruxaria lá em Prazeres. Lá ela começou a me ensinar a força da magia. Começou a me ensinar a força do terreiro de Umbanda. Ela disse para mim: olha, eu gostei de você e vou ensinar você a magia. Você vai desenvolver aqui, e quando eu partir, você vai assumir esse centro. Você vai ser um guerreiro da magia. Começou a me ensinar. Me ensinou a força do terreiro de Umbanda. Me ensinou a força do terreiro de Quimbanda. Eu comecei a aprender a força da magia pesada. A magia negra, ela é diferente de terreiros de macumba. Terreiros de macumba é feito em casa, as pessoas fazem rituais em casa. É diferente da magia negra. O terreiro de macumba, o macumbeiro, ele mesmo se titula macumbeiro. Ele passa a receber um guia, ele aprende conhecimento e ele passa a ser macumbeiro. Nisso, ele não prospera. Ele passa a ser amaldiçoado pelo trabalho que ele faz. Por quê? Ele não sabe fazer os rituais da vontade dos guias. E nisso os guias castigam ele. Você pode ver que todo macumbeiro que faz macumba em casa, ele é pobre. A família é pobre, os filhos ladrão, filha prostituta. Eles não têm um carro para andar. Quando tem carro é aqueles carros velhos. Eles vivem uma vida de desgraça. Porque o trabalho que eles fazem não sai da casa dele, pega nele próprio. Os pais de santo do alto escalão da magia é diferente. Eles são pegos como criança e são preparados na magia. Eles não sabem ler nem escrever, mas eles sabem fazer a magia negra. Eles passam a ganhar rios de dinheiro quando passa a ser consagrado a pai de santo. Isso aqui, que eu vou mostrar aqui a vocês, é um jornal. Isso aqui são os babueiros da magia. São homens, aqui é homens, que 6 meses eles são homem. E 6 meses eles tornam-se mulher. São os babuê. Faz trabalho sobrenatural na magia negra. Tem poderes terríveis. Homem satânico e poderoso. Isso aqui são os babuê. Esse aqui é um babalorixá. É uma força satânica. Esses daqui comanda todo o rituais satânico aqui do Brasil. Faz trabalho muito forte. Esses homens, eles não sacrificam galinha, não sacrificam bode e nem colocam velas na esquina. Eles trabalham com seres humanos. Eles trabalham com corpo humano. Ele arranca a cabeça de um ser humano, arranca o crânio e faz rituais pesados. Abre o corpo de um ser humano, depois costura e faz rituais terríveis. Forças malignas. Ela começou a me ensinar a força do terreiro de Umbanda.
Eu aprendi. Depois aprendi a força do terreiro de Quimbanda. Ela disse: você é muito desenrolado e aprende as coisas fácil. Eu vou levar agora você para o candomblé da magia. O candomblé pesado. Agora ela estava me preparando para o candomblé. Ela me pegou chorando umas 2, 3 vezes. Ela disse: você só vive chorando. Como é que um guia vai baixar em você, vai aceitar você? Você só vive chorando. Você tem que parar de chorar. Por que você chora tanto? Falei para ela: eu sinto saudade da minha mãe e do meu pai. Ela disse: quando é que você vai entender que o teu pai e a tua mãe colocou você para fora de casa? Quando é que você vai entender? Eu disse: não. Ela disse: você tem que esquecer teu pai e tua mãe. Eu disse: como é que eu vou esquecer meu pai e minha mãe? Ela disse: pode deixar que eu dou um jeito. Ela me levou para o terreiro de preparamento. É o terreiro onde as pessoas comem carne humana e bebem sangue humano. Mostra o terreiro aí. Terreiro da magia, aonde as pessoas bloqueiam a mente. As pessoas ficam presas. E esse terreiro aqui é onde vai artista, atores, atriz, comer carne humana e beber sangue humano pelo pacto que tem com Satanás. Ela me trancou aí dentro. Fiquei trancado durante 45 dias. Pode tirar, irmão. 45 dias trancado aí. Comendo uma comida muito esquisita, muito estranha. Era uma comida sem gosto, mas eu tinha que comer. Eu bebia um líquido grosso, forte, mas eu tinha que beber. Depois de 45 dias, eu estava comendo carne humana, eu estava bebendo sangue humano. A minha mente ficou bloqueada. Eu não lembrava quem eu era. Eu não lembrava porque eu estava ali. Eu não lembrava de que povo eu tinha vindo. Aquela mulher abriu a porta. Quando ela abriu a porta, eu olhei para ela, ela deu um sorriso para mim. Eu dei um sorriso para ela e falei para ela: a senhora é minha mãe? Ela disse: não. Você é filho de Exum. Exum, para quem não sabe, é a padroeira do Brasil, conhecida como Aparecida do Norte. Aparecida do Norte é um Exum. É um demônio que toma conta de rio e de cachoeira. Mas lá fora o povo adora como santo. Santo só existe um. Se chama Jesus de Nazaré. Esse é santo. Ali, ela disse para mim: olha, você vai ter como padrinho São Jorge Guerreiro. É um Ogum de espada. Ele é protetor do céu. Mora na lua. Ela disse, eu disse a ela: e a terra? Ela disse: a terra é comandada por Beuzebu e Deus Gadu. Eles criaram a terra. Eu passei a acreditar nisso. Ela começou a me apresentar os guias. E começou a me explicar a forma que os guias trabalhavam. E ela dizia: todo ser humano tem que sobreviver, e um mais forte do que o outro. E aquele que for mais forte consegue viver. Ela disse para mim: você tem que alcançar o alvo, receber as maiores incorporação, para que os outros pais de santo te respeitem. Eu comecei a me aprofundar na magia. Eu comecei a conhecer a profundidade da força satânica da magia. Ela me colocou para lavar defunto. Os defuntos vinham do cemitério da paz e eu lavava ele. Depois passei a preparar e cortar a carne do defunto, separar o corpo do defunto, tirar a parte do crânio por dentro, o miolo, para fazer rituais com o crânio. Comecei a aprender trabalho muito pesado. Comecei a trabalhar para a Rede Globo de televisão no ano de 82. Comecei a fazer trabalho muito forte, consagrando novela, minissérie e consagrando desenho. Mas primeiro ela me levou para a África. Eu fui para Angola, conhecer os Babalorixá, os fundadores da magia negra no Brasil. Eu conheci um Babalorixá chamado Pelé. Ele incorporava, irmão. Quando ele queria matar alguém, ele incorporava um guia. Ele se aproximava de qualquer uma outra pessoa armada e mandava o Exum do corpo dele entrar no corpo da pessoa armada e matar a pessoa que ele queria que matasse. Força maligna e sobrenatural.
Uma vez eu vi uma reportagem de um moço que tinha matado a mulher dele. E ele foi preso. O repórter da Atena, era repórter policial, fez uma entrevista, entrou lá na delegacia. O rapaz estava todo ensopado de sangue e tinha acordado naquela hora que bateram muito nele. Quando ele se levantou, colocaram a câmera em cima dele, ele disse: tira daí, tira isso daí. Se a minha mulher vê que eu estou aqui dentro, ela se desespera. Aí o repórter parou e disse: é o quê? Ele disse: se a minha mulher vê que eu estou aqui dentro, ela vai ficar desesperada. Aí o repórter deu uma risada e disse: você está brincando, né? Aí ele: brincando não, pode tirar isso daí que eu não quero que a minha mulher veja não. Aí ele disse: pronto, ele agora ficou louco. Matou a mulher, cortou em pedacinho e agora não quer que ela veja. Como é que ela vai ver que ela está morta? Quando o moço ficou sabendo que foi ele que matou a mulher dele, lá dentro da prisão ele se matou. Ele deu uma cabeçada lá na parede que se matou. Esmagou o crânio dele e se matou. Força maligna, irmão, que faz a pessoa fazer coisas que a pessoa não sabe. Força satânica e sobrenatural. Forças das trevas. A gente vive em um mundo qual tem duas forças. Tem o poder de Deus e o poder das trevas. Eu já vi muitos pregadores, pastores, dizendo: o diabo está debaixo dos meus pés. Será que ele está debaixo dos teus pés? Se ele está debaixo dos teus pés, por que tu estás deixando ele separar casais, matar jovens, matar moças? Por quê? Não tira ele debaixo dos teus pés não, segura ele. Ele não está debaixo dos nossos pés não, irmão. E ele não brinca de ser diabo não. Ele é uma força maligna. E para combater ele, nós temos que ter vida com Deus. Temos que andar na presença do Senhor. Se nós andar na presença do Senhor, o diabo vai fugir de nós. Nós vamos poder ganhar alma. Vamos poder mudar a história do Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas o índice de homem afeminado mais poderoso que tem é a cidade aqui. Deus está precisando de guerreiro para libertar esses jovens bonitos, que precisa de libertação. Mas sabe o que nós estamos fazendo? Estamos de braço cruzado. Estamos esperando os pastores fazer isso. Deus está contando com você, meu irmão. Você é um guerreiro de Deus. E você pode libertar através do poder do nome de Jesus. Muitas das vezes você conhece um homem com esse problema. Você aceita, apoia e não fala a verdade para ele. Como é que ele vai ser liberto se ninguém prega para ele? É hora de Deus usar a sua vida. É hora de Deus usar você. Eu comecei fazendo uns trabalhos muito pesados. Quando o pai de santo disse para mim: tranca ele dentro do quarto. Eles me trancaram durante 7 dias. No penúltimo dia, eu comecei a receber legiões pesadas. Eu estava dentro de um comórdio de preparamento. Começou a entrar por cima das palhas um vento, como aquele vento que sai da geladeira. E aquele vento começou a entrar lá dentro e começou a tomar meu corpo. E começou a entrar e eu comecei a sentir dor dentro do meu corpo. Entrava aquele vento gelado dentro do meu corpo, de um lado, dentro do outro. Eu não sabia. Eu estava recebendo legiões de demônio. Comecei a receber legiões poderosas. Quando de repente eu comecei a sentir uma força muito grande. Eu comecei a sentir minha espinha estralando. Eu comecei a receber poderes espirituais das trevas. Comecei a receber entidades malignas dentro do meu corpo. Quando eu saí de dentro daquele quarto, a mãe de santo pegou uma tábua bem grossa e forte e jogou para cima de mim. Eu dei um soco nela que estourou. Ela disse: você desenvolveu. Apertou minha mão e disse: você está forte. Você vai crescer na magia. Eu comecei a aprender o controle das legiões. Eu passei a ter força sobrenatural. Eu tinha força de mais de 10 homens juntos. Se eu desse um soco na cabeça de um homem, eu esmagava o crânio dele. Se eu desse um soco na sua barriga, eu arrancava seu coração com as minhas mãos. Eu tinha força e poder sobrenatural. Incorporado, eu dava saltos de 3,5 metros de altura. Deus sabia que eu ia me converter. Sim ou não? Sim ou não? Ele sabia que eu ia contar hoje a vocês que eu dava um salto de 3,5 metros de altura. Sim ou não? Só que ele sabia que vocês não iam acreditar. Mas aí, um pai de santo da cidade de Escada me procurou. Disse: olha, eu queria ver
Estou dando um salto daquele para eu tirar uma foto, para eu mostrar para os filhos de santo meu, e mostrar para ele a capacidade que uma entidade tem para fazer a pessoa ter força. Eu fui numa praia chamada Velmar, perto de uma usina chamada Trapicho, perto da cidade do Cabo. Incorporado, eu dei um salto de 3,5 metros de altura. Ele tirou a foto, deu uma para mim e ficou com uma. Eu não sabia para que ia servir. Hoje eu sei, serve de testemunho. Aqui eu estou incorporado, mostra a foto, dando um salto de 3,5 metros de altura. Incorporado com essa entidade, eu mataria qualquer homem ou mulher dentro de poucos segundos. Essa aqui é a foto original. 3,5 metros de altura. Através de um poder terrível, através dessa incorporação, eu mataria qualquer pessoa dentro de poucos segundos. Comecei a ganhar rios de dinheiro. Passei a trabalhar para a Rede Globo de televisão. Passei a consagrar as suas novelas e as suas minisséries. Em 82, eu consagrei a primeira minissérie. Foi o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Mostra aí. Essa minissérie tem uma bonequinha ali, chama Emília, a boneca de pano. Emília foi uma boneca feita na África, é uma boneca que é feita em rituais de voodoo. Emília é uma boneca preparada para fazer trabalho satânico de morte. Quando esse programa foi apresentado também 6 crianças, em sacrifício às entidades malignas, aos Exu-Mirim, para que eles pudessem conquistar as crianças, bloquear suas mentes e colocar espírito de prostituição. Quando você vê uma criancinha de 6, 7 anos, querendo passar a mão em outra criança, querendo ter sexo, é porque ela está presa pelo Exu-Mirim. O demônio que está dentro da mente dela. São demônios que saem através de coisas que você pensa que não tem problema nenhum. Minisséries malignas. Apresentei uma outra minissérie, chamada Irmão Coragem. Essa minissérie, o alvo dela era de transmitir um espírito de violência. Vocês sabem que quando a televisão foi liberada, para que todo mundo pudesse ter televisão, a Assembleia de Deus e algumas igrejas evangélicas proibiu o crente ter televisão. Quem lembra disso? Era proibido. Sabe por quê? Os pastores da época, eles tiveram revelação que a televisão seria uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. Ah, pastor, mas será que é? Você acha que não? Tem crente aqui que não ora nem para dormir, mas pode ir lá na casa dele 3 horas da madrugada que ele está assistindo o que não presta. Televisão é uma arma, irmão, muito poderosa. Você sabe por quê? A maioria dos filhos de crente não está na igreja. É por causa da televisão. Você não educa teu filho, não ensina ele, ele aprende tudo que não presta. As mocinhas, elas gostam de malhação, gostam de não sei de quê. Ela quer ser igual às meninas dali. E você pensa que quando ela tiver com 18 anos ela vai estar aqui? Vai não. Ela vai estar no mundo. Porque você não tem ensinado a ela o caminho que ela deve andar. Forças malignas é transmitido através disso. Irmão Coragem, transmitir um espírito de violência, de agressão. Você já viu que tem crente bravo, crente homem? Você vai conversar com ele e se falar muito ele dá um soco em você? Ele não tem medo de enfrentar ninguém? Ele diz, eu sou crente, mas meu braço não é. É crente, irmão, que está com espírito de violência, através dessas minisséries. Aconteceu um caso no Rio. O irmão estava passando na avenida, tinha um buraco muito grande. Ele tirou o carro dele para não cair no buraco. Fechou um rapaz. O rapaz ficou nervoso e começou a discutir, falar um monte de palavrão para o irmão. E o irmão pedindo desculpa, e ele, desculpa que nada, quase que eu bato o carro. Para aí para a gente conversar. O irmão disse que quando olhou dentro do carro, viu aquele homem com aquela lapa de braço. Já viu aqueles homens bombados, parece um gigante. O irmão disse que quando olhou dentro do carro, ficou morrendo de medo. E ele atrás do irmão, o irmão com medo de bater o carro, encostou o carro. Quando o irmão encostou o carro, ele desceu. Quando o irmão olhou pelo retrovisor, vem aquele homem grandão, bem forte, todo bombado, parecendo um gigante. E o coração do irmão quase saindo pela boca. O irmão fechou a porta do vidro do carro. E ele veio e disse, abre aí pra gente conversar, rapaz.
abre aí. E o irmão olhando para ele, morrendo de medo. O irmão, coitado, abaixou o vidro do carro. Quando abaixou, ele já preparou para dar um soco na cara do irmão. Quando foi dar um soco, o irmão disse: sangue de Jesus tem poder. Ele parou assim, disse: você é crente? O irmão disse: sou. Ele disse: ah, então a paz do Senhor. Espírito de violência, irmão. Homem violento. Homem violento. Eu conheci um pastor que, quando eu dei o testemunho, ele contou também um testemunho que ele era muito ignorante. E ele não sabia porque ele era ignorante e era tão bravo. Ele era um oficial alto da justiça, passou na carreira, a polícia mandou ele parar. Quando ele parou, o policial foi conversar com ele, ele começou a discutir com o policial, deu uma carteirada no policial, todo na ignorância. O policial: calma, doutor, calma. E ele conversando lá ignorante, o policial foi lá no carro: espera aí. Ele pensou que o policial ia pegar a multa, ele disse: pega aí, me multa, que você vai perder sua carteira. O policial foi no carro e pegou um folheto, voltou e disse: quando eu não era crente, eu era assim, igual o senhor. Escuta a palavra de Deus, quem sabe o senhor aceita Jesus. Ele disse que quando pegou o folheto, irmão, ele parou, olhou para o policial assim, mas veio na hora o arrependimento. Ele pediu perdão ao policial, entrou dentro do carro. E ele disse: Jesus, eu preciso te aceitar de novo. Espírito, irmão, de violência. O crente é manso e humilde de coração. As violências, irmão, é para o mundo. Você pertence a Deus. Mas saia do pé da televisão. Pare de assistir essas coisas satânicas. Tem crente aqui, quase não tem um DVD evangélico para ouvir em casa. Mas manda ele abrir a estante dele para você ver. Um arsenal de filme pirata. Se a polícia entrar lá dentro, leva ele preso. É tanto filme pirata. Pode perguntar qualquer filme pirata aí que ele já assistiu. Você vai contar para ele, não é mais novidade. Agora pergunta alguma coisa da Bíblia para ele que ele não sabe de nada. Pessoas que não têm compromisso com Deus. Pessoas que não têm responsabilidade. Só que eu quero dizer uma coisa a você nessa noite. Se você pensa que com essa vida que você está levando, você vai para o céu, você está muito enganado. Para você ir para o céu, você tem que viver em novidade de vida. Você tem que mostrar ao mundo que Cristo transformou você. E você não vive mais, é Cristo que vive em você. Consagrei a novela Tititi. Presente a novela. Essa novela, ela tem um poder sobrenatural. Quando essa novela entrou no ar, pessoas foram presas. Foi presa pela novela. O alvo da novela, irmão, o alvo da novela é destruir o lar. Quando a novela entra dentro da tua casa, ela entra com um poder sobrenatural. Ela tem uma força terrível. A novela, antes de entrar no ar, é feito um sacrifício, aonde 6 crianças são mortas. Eu quero que você mostre a pesquisa. Escute. O Brasil é o país que mais desaparece criança por ano. É o Brasil. Eu fiz uma pesquisa em 2004. Em 2004, desaparecia por ano no Brasil 50.000 crianças. E ninguém sabe o paradeiro dessas crianças. Mas eu sei e vou te falar. Mostra a pesquisa aí, irmão. Isso aí é um apelo que eles fazem para as crianças desaparecidas. Mostra a pesquisa. Olha aí. Segura um pouco para as pessoas lerem. Isso aí você pode fazer essa pesquisa também na internet. Olha aí. Agora olha o outro. Mostra o outro. Em 2004, 50.000 crianças desaparecem no Brasil. Agora volta a primeira foto do desaparecimento, que tem as fotinhas, isso aí. Ali tem uma criancinha ali. Ali tem o nome dela de registro. O nome dela é Camila. Ela tem 13 anos. A Camila é da cidade de Jacareí, no interior de São Paulo. Ela desapareceu no ano de 98. A Camila, com 13 anos de idade, ela saberia dizer o nome do pai e da mãe? Sim ou não? Ela saberia dizer que morava na cidade de Jacareí, São Paulo? Se ela entrasse perdida aqui, haveria condições da gente ajudar ela a voltar para casa? Então ela já estava em casa. E por que ela desapareceu e até hoje não voltou? Sabe por quê, irmão? Porque ela não se perdeu. A Camila foi sequestrada para ser sacrificada em rituais de magia negra.
A novela, antes de entrar no ar, os pais de santo se vestem com as batas, chama alguns atores e artistas que faz parte da magia. Eu vinha de Recife para São Paulo e para o Rio consagrar a novela. Em São Paulo tem um centro e no Rio tem outro. O centro é onde faz trabalho com os artistas. Os artistas que faz parte da magia, todos eles se vestem de branco para fazer o ritual. O pai de santo pega a criança viva. Olhe para mim, que eu vou trazer vocês para uma grande responsabilidade. Coloca a criança sobre um altar. Nesse altar tem um funil, um buraco por baixo, aonde vai recolher o sangue da criança. Pega um punhal e trava o coração da criança. Travando o coração da criança, ela fica se batendo sobre aquela mesa. Depois que retira o punhal, o sangue sai por baixo. Quando o sangue sai, ele é colhido, aonde artistas, atores vão fazer parte de uma santa ceia satânica com aquele sangue. A carne da criança é separada do corpo, serve como santa ceia satânica também. Eles comem a sua carne. Os ossos da criança é separado e é queimado no ritual. 6 crianças são mortas dessa forma. Quando é feito o ritual, é oferecido aos caboclos de orixá. Os caboclos de orixá recebe naquele momento aquela oferenda do corpo das crianças. E aí ele entra na consagração da novela. A novela, quando entra no ar, ela entra com poder sobrenatural. Você pode ver que a novela é diferente de qualquer um outro programa. Quando a pessoa está assistindo novela, a mulher assistindo novela, ela fica assim, ó. Quando vai passando uma cena romântica, ela começa a ficar assim, ó. Quando o casal da televisão ali se beija, ela chega a falar assim. Parece que ela estava lá dentro da televisão. Ela começa a ficar presa. Ali dentro, o caboclo de orixá começa a bloquear a mente dela. O lado feminino e romântico da mulher começa a se manifestar. O diabo sabe que o homem e a mulher, a parte romântica é a mulher. O diabo sabe que o homem não é romântico. Quem sabe você tem um namorado e está dizendo aí, pastor, meu namorado é romântico. Case com ele. Depois que você casar com ele, aí você vai dizer se ele é romântico. O homem, ele é conquistador. Deus fez o homem para conquistar a terra e conquistar a nação. O homem é conquistador. Quando ele gosta de uma mulher, ele consegue conquistar ela. Você pode observar que quando o homem namora com a mulher, ele nunca chama ela pelo nome. Ele tem vários nomes bonitos para ela. Quando o homem liga para a mulher, ela, meu namorado, chegava ansiosa, aí pega o telefone, alô, ele olha lá no outro lado, oi bebê, princesa, rainha. Faz 10 minutos que ele saiu da casa dela, ele diz, já estou com saudade. Mas irmão, você já viu, tem uns homens feios com umas mulheres bonitas? É o 7-1 que é de derrubar até um leão. É, irmão. A mulher é romântica, ela gosta de palavras bonitas. E o homem consegue transmitir isso para ela e termina conquistando ela. Agora você pode observar que depois de casado a história muda. Quando o homem está namorando, ele leva caixinha de bombom, ele leva rosa. Tem irmã aqui que se comer bombom hoje o dente cai. Nunca mais viu um bombom na vida. Se ele trazer um cacho de rosa para ela, bater na porta, quando ela vê ele com a caixa de rosa na mão, vai dizer, oxe, quem morreu? Vai pensar que é para levar para o enterro. É? Que mudou, irmão. Casou-se, não tem esse negócio mais não. Tem negócio de bebê mais não. Agora o negócio é estreito. É? A mulher fica preocupada porque ele demorou do serviço, aí liga para ele, para saber onde é que ele está. Aí ele olha assim, já vê o nome da minha mulher. Vai, diabo, que danado tu quer? Fala mesmo assim. É? Agora damos graças a Deus que já o crente é diferente. O crente, por ele ter o Espírito de Deus, ele tem uma parte de romantismo, por causa que o Espírito de Deus faz a diferença nele. Mas o homem mundano não. Depois que casa, a ignorância pega ele de uma forma terrível. Terrível. E a novela foi criada para quê? Para destruir o lar, para destruir o casal. Quando a mulher está assistindo novela, ela fica com a necessidade de romantismo, de ver aquele romance na vida dela. E ela não vê o marido dela fazendo nenhuma das coisas que ela vê ali na novela. E ele chega do trabalho cansado, ela está assistindo novela.
e nem cumprimenta ela direito, porque veio muito cansado. Quando passa por ela, ela olha de que bicho ignorante. Aí o diabo diz no ouvido dela, ele está merecendo uma gaia. Aí o diabo diz, é mesmo, bota. Olha, irmão, é coisa terrível. A novela é uma arma muito poderosa nas mãos de Satanás. As crianças são mortas para a consagração de novela. No dia do juízo final, Deus vai cobrar o sangue inocente das crianças dos macumbeiros. Sim ou não? Sim ou não? Porém, existem outras pessoas. As pessoas que mandam matar as crianças, elas também são matadores, sim ou não? Elas também vão pagar pelo sangue inocente das crianças, sim ou não? Sabe quem são essas pessoas? São todos que assistem novela. Você manda matar as crianças, e no dia do juízo de Deus, Deus vai cobrar de você. As criancinhas inocentes morrem por sua causa, pela sua audiência e pelo seu ibope. Deus vai cobrar de você. Você poderia estar em casa lendo a Bíblia, orando pela sua igreja, pela sua família, mas não, você está dando ibope para a criança ser morta. Deus vai cobrar de você. Porém, Deus é diferente do homem. Deus não culpa o inocente como culpado, nem o culpado ele popa como inocente. Se o pastor Gilmar diz que não é para beber esse copo de água aqui, eu não estou sabendo, não estou aqui, venho e bebo. Eu sou culpado ou sou inocente? Hein? Mas se eu estou aqui, o pastor Gilmar fala, eu ouço e mesmo assim eu bebo. Sou culpado ou inocente? Porque eu ouvi. Então, escute. Até hoje, você noveleira e noveleiro, até hoje, você era inocente. Deus não vai cobrar de você. Porque você não sabia que as crianças eram mortas para a novela entrar no ar. Você assistia como a novela fosse uma coisa normal. Só que a partir de hoje, você não é inocente mais. A partir de hoje, cada novela que você assistiu, uma criança que você põe no caderno que você matou. E Deus vai cobrar de você. A partir de hoje você conhece a verdade. Mas eu quero que você diga comigo, novela. Diga forte, novela. Na minha casa, nunca mais. Em nome de Jesus. Amados, passei a consagrar desenhos. Amanhã eu vou falar do desenho porque toma muito tempo. Amanhã eu falo dos desenhos. Mas eu quero falar de algo muito importante aqui. Eu fui fazer um trabalho, depois dessa parte, eu vou estar terminando. Fui fazer um trabalho para um apresentador de programa muito conhecido. O seu nome é Renato Aragão. Mostra a foto do Renato Aragão. Mas é mais conhecido como Didi dos Trapalhões. Ele está todo de branco. O dia que ele apresenta Criança Esperança é o dia do santo dele. Quando é o dia do santo, todos os artistas que têm parte na magia negra, ele tem que vestir branco. O branco simboliza uma falsa paz, uma falsa esperança. Ele está todo de branco. Está vendo que ele está de luva branca, ele está de sapato branco, meia branca, calça branca, toda a roupa branca, representando a magia negra. A magia negra tem o branco como uma força de uma falsa esperança. A Bíblia diz que o anticristo vai vir em cima de um cavalo branco para poder enganar as nações. Didi dos Trapalhões. O nome Didi vem da mesma linha de Corme e Damião. Ele me procurou para fazer um ritual para ele. Era um ritual fácil. Era um trabalho para Iemanjá. Foi o período que eu estava incorporando as maiores legiões do demônio. Eu tinha força e poder sobrenatural. Eu trabalhava com Exum, um Exum muito forte, mostra aí. É um Exum guerreiro. Esse Exum guerreiro, isso é um Exum guerreiro, me dava força e poderes sobrenaturais. Os demônios não é da forma que você pensa. Eles são parecidos com homens, só que eles são gigantes. São com mais de 4 metros de altura e são guerreiros. E a maioria deles são negros porque eles são tipo africano. Forças muito poderosas vinham através desse Exum. Didi dos Trapalhões me procurou para fazer um trabalho para ele. Mas era um trabalho fácil. Era um trabalho para Iemanjá, a rainha do mar.
Eu fui fazer o trabalho de Didi. Depois que eu fiz o trabalho dele, eu fui fazer a oferenda de agradecimento a Iemanjá, a rainha do mar. Eu aluguei um barco e fui para uma praia chamada Boa Viagem. Eu entrei dentro do mar e fui jogar a oferenda para a Iemanjá. Quando eu fui jogar a oferenda para a Iemanjá, ela se materializou. Ela se apresentou como uma pessoa, uma mulher muito bonita, um cabelo muito longo. Se apresentou para mim e disse: olha, eu não quero nada do que você me trouxe aí. Eu perguntei por quê. Ela disse: porque eu não quero. Eu perguntei a ela o que ela queria. Ela disse: eu quero sangue. Mas eu não quero sangue de homem. Eu quero sangue de mulher. E eu não quero que você me traga cadáver aqui. Eu quero que você vá lá fora. Pegue uma moça de 15 anos de idade. Não mate ela lá fora. Pegue o punhal dos 7 facadas. Amarre ela. Traga para aqui, para dentro do mar. Dê 7 facadas no coração dela. Jogue ela dentro do mar. E eu vou beber seu sangue. E eu vou comer a sua carne. Eu fui para fora do mar. E fiquei na porta de uma escola esperando terminar a aula. Quando você vai trabalhar, o diabo está de olho em você. Você vai para a escola, o diabo está de olho em você. Doido para lhe pegar. Mas quando ele olha para você, tem um anjo do Senhor com uma espada desembanhada olhando para ele. É o anjo de Deus que guarda a sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Naquela hora fiquei esperando terminar a aula. Terminou a aula, saiu aquela multidão de jovens. Eu fiquei esperando uma moça nova. No finalzinho, saiu uma moça bem branca, baixinha, bem branquinha aquela moça. Cabelo grande. Quando aquela moça saiu, ela tinha uma característica de ter uns 15 anos. Eu fui seguindo aquela moça, até ela chegar em uma rua que não tivesse muito movimento, para que as pessoas não impedissem de eu pegar ela. Quando ela entrou em uma rua que eu vi que não tinha ninguém, eu desci rápido do carro e eu dei uma gravata no pescoço dela. Segurei até ela desmaiar. Ela desmaiou, eu joguei dentro do carro. Levei para sacrificar na praia Boa Viagem. Quando eu levei para sacrificar ela, fui chegando bem pertinho da praia, ela tornou do desmaio. Eu ia matar aquela moça. Ela tinha apenas 15 anos. Estava estudando para um dia fazer uma faculdade, para um dia ser alguém, ter uma família. Mas eu fui pago. E me pagaram muito alto para eu fazer o ritual. Eu não poderia deixar meu trabalho voltar. Eu tinha que matar a moça. Mas quando eu fui chegando bem pertinho da praia, ela tornou do desmaio. Na hora que ela tornou do desmaio, ela começou a gritar muito em desespero, pedindo socorro para que alguém ajudasse ela. Eu vi que ela estava fazendo muito barulho. Fiquei com medo. Na hora passou uma viatura da polícia perto de mim. A polícia não voltou. Eu encostei o carro na beira da praia. Quando eu encostei o carro que parei, o carro destravou as portas. Ela abriu a porta de trás e correu. Naquilo que ela correu, a legião manifestou no meu corpo. Aquele Exu que eu estava mostrando a vocês, se manifestou. E disse para mim: pega o punhal e mata ela na rua. Eu peguei o punhal. Rapidamente alcancei ela por causa da força que o Exu dá. Quando eu alcancei aquela moça, ela estava bem na beirinha da areia, cansada, não aguentava mais correr. E ela estava toda vermelha. Eu olhei para ela e disse: não adianta você correr. De um jeito ou de outro você vai morrer. Agora, se você se entregar numa boa, eu vou matar você tão rápido que você não vai nem sentir a dor da morte. Aquela moça olhava para mim, gritava e chorava. Eu digo: não adianta gritar, porque a onda do mar não deixa ninguém ouvir. Vamos comigo. Se você for comigo, eu vou lhe matar rápido, você não vai sentir dor nenhuma. Aquela moça parou de chorar e começou a olhar para mim, me encarando com um olhar forte. Eu olhei para ela e eu comecei a entender que aquela moça não estava mais com medo de mim. Eu comecei a me aproximar dela. Ela dava alguns passos para trás, mas olhando bem sério. Quando ela parou, eu digo: ela vai querer reagir. Eu vou dar um soco na cabeça dela e vou levá-la desmaiada. Aí eu fui procurando uma posição para que eu fosse rápido e desse um soco no rosto dela. Quando eu fui procurando a posição, ela começou a dar passo para frente, para perto de mim. Aí eu percebi que ela ia fazer alguma armação, ia tentar me segurar, fazer alguma coisa. Eu fui me preparando para que ela desse um vacilo, eu desse um soco. Quando ela foi se aproximando de mim, o rosto dela começou a ficar muito vermelho. Depois de vermelho, começou a mudar para um vermelho rosa. Começou a ficar estranha aquela moça.
Eu pensei comigo, ela deve estar com muita ira e vai vir para cima. Na hora que ela vinha, eu dou um soco. Fui me aproximando dela. Quando eu fui chegando pertinho dela, aquela moça levantou a mão e disse: Satanás, eu te repreendo em nome de Jesus. Naquela hora, irmão, naquela hora, apareceu uma luz poderosa daquela moça. Uma luz gigantesca apareceu na frente dela. Na hora que aquela luz se apresentou, uma legião de caboclo que estava no meu corpo me jogou para trás. E tudo que o meu corpo foi para trás, eu me afastei. A legião de caboclo saiu. Eu fiquei tonto. Esse Exum que eu mostrei a vocês manifestou me dando força. Eu fui para cima dela. Quando eu fui para cima dela, ela deu outro grito, a luz apareceu de novo. Quando a luz apareceu, o Exum não aguentou e me derrubou no chão. Na hora que o Exum me derrubou no chão, ele começou a me arrastar como caranguejo para trás, para que fugisse da moça. Ela levantou a mão e começou a falar outras palavras. A legião não aguentou. O Exum saiu do meu corpo. Na hora que saiu do meu corpo, aquela moça se aproximou de mim. Eu queria me levantar para pegar ela, mas os meus braços travou. As minhas pernas travou. Eu não conseguia mexer meu corpo, eu não conseguia me levantar. Aquela moça chorando se aproximou de mim, olhou para mim e disse: moço, eu tenho dono, e o meu dono é Criador do céu e Criador da terra. Só quem tem dono aqui, levante a mão e dê glória a Ele. Olhe para o seu irmão e diga a ele: você tem dono, meu irmão. O diabo não vai poder tocar em você. Diga a ele: o diabo não vai tocar na sua família, porque o teu dono está aqui para te dar vitória.